Cumprimentar a todos. Essas ações a respeito do vírus, do Covid-19, são padrões, orientadas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, todos os procedimentos e as situações colocadas por o Ministério e pela Secretaria de Saúde Estadual, a gente está providenciando aqui no município. Prefeito, o decreto publicado ontem aqui pela gestão do senhor prevê a realização de despesas na área da saúde a fim de equipar a rede municipal no enfrentamento ao Covid-19. A estrutura da rede básica de saúde está preparada para lidar com possíveis casos aqui no município? De uma maneira geral, sim, pois essa Covid-19, eu entendo ela como uma situação gravíssima pelo fato de ter que, em situações específicas, que o quadro clínico do paciente se agrave, a utilização de UTIs. E a gente sabe a deficiência que as UTIs, que temos de UTIs no estado. Então a preocupação é geralmente quando o paciente tenha que utilizar das UTIs, que isso quem regula é o SUS. Porém, os procedimentos básicos para o enfrentamento dessa situação, o município está preparado. Também há, no caso, a parceria com o município vizinho, que é Rondonópolis, né? Com certeza. Rondonópolis, na verdade, é a referência do nosso município, onde lá os hospitais públicos são instalados naquele município. Mas a parceria, na verdade, é município e governo do estado, que é o Hospital Regional e a Santa Casa, onde a maioria dos recursos são vindos do setor público para que esses hospitais funcionem e são a referência, no caso nosso, Rondonópolis é a referência para 19 municípios. E este decreto publicado ontem prevê mudanças na rotina de algumas atividades públicas aqui no município. Quais serviços devem continuar sendo prestados à comunidade neste período de suspensão de algumas atividades? Serviços básicos, porém tudo com extrema necessidade. A rotina do dia a dia ela deve ser modificada para todo cidadão, pois sabe-se que essa epidemia ela é gravíssima. Eu acredito que uma situação que abrange o mundo e com nós aqui não é diferente. Então nós tomamos nesse decreto, que ele é extenso, nós se pronunciamos em quase todas as situações. Então a rotina de serviço nosso é atender pela parte da manhã aqui na prefeitura, à tarde vamos trabalhar interno, porém todos os órgãos públicos do município têm telefones e pode se tratar de todos os assuntos por telefone e quando há necessidade de se conversar pessoalmente, todos os servidores públicos, toda a gestão está à disposição. Porém, é recomendação do Ministério da Saúde que se evite contato, se evite até uma certa distância de pessoas para pessoas, que o contágio desse vírus ele é transmitido muito facilmente. Então, eu vejo que é uma situação que em outros países já está fora de controles, países onde a saúde é bem mais estruturada que o nosso país e estão passando por dificuldades, e a única maneira que eu particularmente vejo para que se minimize um pouco desse problema é através da prevenção individual, pois o remédio para se combater esse vírus não existe vacina, então a forma que tem é de se evitar de se contrair esse vírus. E esse vírus não é contraído quando se adota medidas de proteção individual, que seja a utilização compartilhada de objetos, contato físico. Então, o procedimento de cada um é que vai determinar a gravidade da situação. O problema é que a gente vê, inclusive nas redes sociais, na mídia, informações de que não é tão grave. Ela é gravíssima e preocupante essa situação.
Nós aqui no município estamos com a administração toda envolvida e se preparando para conseguir dar o suporte possível, talvez não o necessário, porque a gente sabe da deficiência que nós temos no dia a dia, quando se trata de uma situação que depende de um hospital regional, quando depende de uma Santa Casa, de um encaminhamento de um paciente numa situação normal já é difícil. Se calcula com o volume de pessoas infectadas e ainda mais com um foco de casos no município vizinho de Rondonópolis, que é município referência para todo cidadão do município quando se trata de comércio, de negócios, inclusive de lazer. Muita gente do nosso município se desloca para lá para lazer. E essa situação tende a ter ligações da população nossa, do nosso município com a população de lá. Então é um problema que está à nossa porta e nós temos que combater através da prevenção, e esse combate depende de cada um dos cidadãos do município. E que orientação você deixa para essas pessoas que têm o costume de ir para Rondonópolis, sobretudo agora neste período de surto? Que evitem ao máximo. Isso aí é uma situação que eu acho que a mídia, as redes sociais, estão falando da gravidade da situação. O problema é que parece que tem pessoas que ainda não acreditarem nisso, mas é uma realidade. O município vizinho já está passando por isso. Viagens e situações é só de extrema necessidade. O que o Ministério da Saúde orienta é que as pessoas que não têm necessidade de ir à rua já se isolem dentro de casa. Pois sabe-se que o contato transmite. Então, quer dizer, evitar é muito primordial o comportamento individual. Então, eu vejo assim, o nosso município, você tem uma ideia do tamanho do problema que existe. O nosso município, por exemplo, ele tem 30 a 40 leitos para ser utilizado no caso de uma dengue, por exemplo. Porém, de todos os casos de dengue aqui, nós utilizamos a UTI uma vez e por poucos dias. O paciente afetado por esse coronavírus que dependa de utilizar a UTI, ele depende de 10 a 15 dias a permanência dele no UTI para que ele se recupera. Existe no estado, ele disponibilizou até o momento, deve disponibilizar mais, 7 leitos de UTI. Então, quer dizer, se para uma dengue você tem no município com 12 mil habitantes, 30 leitos disponíveis para o tratamento, é passível de se conseguir controlar. Agora, quando se pega um estado com uma população de 3 milhões e 500 mil habitantes e se disponibiliza 7 leitos de UTI, é fácil de entender que se esse vírus se propagar rápido, alguém não vai ter essa UTI para ser socorrido. Então, qual que é a maneira de se evitar? É se adequando à orientação do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde, pois se evitando a doença não tem a necessidade de se utilizar a medicina. Se houver necessidade de reforçar aqui o atendimento, assim como também a forma como esses pacientes forem chegando, o município ele está preparado para reforçar esse time de profissionais que trabalha aqui na saúde do município, se caso houver a necessidade? Com certeza, tipo assim, estamos preparados e conscientes do nosso dever, e conforme existir a demanda tanto de pessoas como de produtos, a gente vai buscar a forma de atender a população, sim. E no que se refere aos produtos, já que você citou aqui, essa questão do diagnóstico do vírus, o município, este diagnóstico ele é feito aqui mesmo, essa testagem, ou é fora em outro município? Não, ele é fora. É poucos, na verdade, os laboratórios que conseguem fazer esse exame para detectar esse vírus. Então, o que o município faz é a triagem e o isolamento. Se entender que a situação está bem identificada com os sintomas desse vírus, aí se coleta e se encaminha os exames. Em todas as situações se encaminha, mas o passo e o papel do município
é se isolar e acompanhar esse paciente. Inclusive os PSFs, eu gostaria de pedir para a população que em casos que não seja de urgência, não procure. Nós temos pedindo para os agentes de saúde visitar as famílias e falar que só procurem as unidades em caso de extrema necessidade. Ou se não, se utilizem do telefone para falar com um profissional da saúde e através dessa ligação e dessa colocação da situação do paciente, o posto, a equipe daquele posto vai entender a melhor maneira de se atender esse paciente, pois sabe-se que o contato é que transmite, então os maiores locais que possa se transmitir é nos locais onde se trata da saúde, pois se tem dados já que em países onde esse vírus se propagou antes, se tem lá um percentual alto de profissionais da saúde infectados. Então, quer dizer, nós temos que contar com esses profissionais e até proteger eles, utilizando eles da melhor maneira e quando não se tenha uma outra possibilidade. Prefeito, vários municípios aqui do estado de Mato Grosso já registraram casos suspeitos. Aqui em Itiquira, por acaso, tem algum registro de caso suspeito? Temos, assim, algumas situações que as pessoas entendam que possam ter tido contato com pessoas que possivelmente estiverem com pessoas que estão sob cuidado, porém estão sob observação, mas toda pessoa que entenda que tenha sintomas relacionados a isso, ela deve comunicar à Secretaria de Saúde e acatar as orientações delas, que a maneira melhor de se evitar é através do isolamento, tanto para que se perceba se ela tenha indícios de ter esse vírus, ou muitas vezes é uma simples gripe, um sintoma que não seja relacionado a isso, mas que ele seja relacionado ao vírus. Então, quer dizer, o primeiro passo é não se alarmar e se recolher, se isolar e entrar em contato com a Secretaria de Saúde. E no que se refere à licença da Prefeitura para a realização de eventos, tanto públicos como privados, quais são as medidas tomadas em relação a isso? Está especificado no decreto para não ocorrer aglomeração de pessoas em locais abertos 30 e em locais fechados 20. Mas, na verdade, isso pode-se fazer outro decreto onde se diminui ainda mais o número de pessoas. A orientação é que não haja esse tipo de concentração, mas sabe-se que é um fato novo para nós estamos seguindo mais ou menos o padrão que nós somos orientados. Agora vamos ver a evolução e o que vai acontecer em nosso município, pois sabe-se que esse vírus ele tem regiões onde ele prolifera mais ou menos. Então vamos torcer para que aqui seja menos e que a gente consiga não ter tantos problemas, mas tudo o que for necessário para garantir a saúde pública e a saúde do cidadão, nós vamos exigir. Eu acho que é dever e responsabilidade de cada um entender a gravidade da situação e fazer esse dever de casa, vamos dizer, que essa situação só pode ser controlada com o empenho de todos. Prefeito, conforme o decreto, o município montou um comitê de enfrentamento ao coronavírus. Comente sobre a importância deste comitê. Esse comitê ele é criado, como foi criado em todos os outros municípios, para se discutir a realidade local da evolução e dos problemas e principalmente a forma de se enfrentar essa situação. Então, esse comitê vai se reunir sempre que precisa e está a postos e ouvir da população e filtrar as informações e tomar as medidas necessárias para orientar a administração da forma de fazer mais correta para que tenha êxito. E até quando deve durar a vigência deste decreto? Vai depender da evolução da doença e do perigo que ela oferece. A gente percebe
que não é uma coisa rápida, até pelo pronunciamento do ministro da Saúde. Esse decreto ele não tem tempo determinado, porém, as medidas e o tempo, quem vai determinar é a evolução dessa situação ou não. Vamos torcer para que não seja tudo o que a gente imagina. Mas quando se liga uma televisão e você vê um país como a Itália, a situação que está, a gente percebe que a gente pode ter uma situação que talvez seja única em nossas vidas de tão grave que é. Mas eu acho que nós temos que ser conscientes, realistas e fazer a nossa parte. Para finalizar, enquanto gestor, que mensagem você deixa ao povo itiquirense no sentido de enfrentamento a este novo vírus? É precaução, é seguir as orientações da Secretaria de Saúde ou da Secretaria Estadual de Saúde e nunca imaginar que isso não possa acontecer com ele, porque todos nós estamos suscetíveis a contrair esse vírus. Então não adianta a gente achar que vai acontecer só com o vizinho, com um amigo ou com o pessoal de outra cidade, porque é uma situação existente e é o que eu falo, devido à proximidade nossa. A Rondonópolis e a situação que Rondonópolis já está, com casos confirmados e casos suspeitos, a qualquer momento a situação pode estar aqui em nosso município também. Como aqui nós convivemos com todo mundo tem o perigo de contrair esse vírus. Então a forma de se evitar, eu falo mais uma vez, é seguir as orientações, lavar as mãos, cuidar do compartilhamento de objetos e seguir as orientações. Hoje as redes sociais, elas mostram tudo o que é coisa. E levar a sério, não achar que é uma coisa que não vai acontecer com ele. Não adianta chorar depois do leite derramado. É uma situação, um problema que existe, uma situação que ninguém tem controle. Então, quer dizer, nós estamos preparados para fazer o que for possível. Mas a saúde pessoal e individual de cada um é de responsabilidade deles e esse vírus ele é passivo de se evitar quando se toma as precauções corretas. E é isso que eu acho que essa consciência que todos nós devemos ter.